Pare um momento. Talvez ninguém saiba, talvez ninguém perceba, mas o seu coração pode estar quebrado agora. Você sorri por fora, mas por dentro existe dor, medo, frustração, cansaço. E muita gente acredita em uma mentira, que Deus se aproxima apenas de quem está forte. Mas a Bíblia revela exatamente o contrário. Existe um momento específico em que Deus chega ainda mais perto de nós. Não é quando estamos fortes, não é quando estamos bem, é quando o coração está quebrado. E hoje você vai descobrir nesta palavra porque Deus se aproxima justamente nesse momento. Vem comigo. Alguma vez você já sentiu que o seu coração estava quebrado em mil pedaços? Talvez por uma traição, talvez por uma perda, talvez por uma oração que parecia não ter resposta. E nesses momentos surge uma pergunta silenciosa: onde está Deus quando o meu coração está quebrado? O pastor Jaime Kemp até escreveu um livro com um título mais ou menos parecido com esse: Onde está Deus no meu sofrimento? A Bíblia responde essa pergunta de forma surpreendente. A Bíblia diz, a Bíblia não diz, melhor, a Bíblia não diz que Deus está distante. Ela não diz que Deus está ocupado. A Bíblia diz algo muito mais poderoso. E essa verdade surpreendente é encontrada no texto do Salmo 34, verso 18. Lá diz assim: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Meu amado, minha amada, este salmo foi escrito por Davi em um dos momentos mais difíceis da sua vida. Ele estava fugindo, ameaçado de morte, sozinho e pressionado. Davi havia perdido segurança, havia perdido estabilidade, havia perdido até a dignidade. Um cenário de caos total para sua vida. Mas foi justamente nesse cenário que Davi descobriu uma verdade extraordinária. Deus se aproxima mais quando o coração humano se quebra. E eu quero mostrar a você três verdades poderosas desse versículo. Talvez uma delas ou todas elas seja exatamente o que você precisa ouvir hoje. A primeira verdade poderosa que nós aprendemos nesse verso é que Deus não ignora corações quebrados. Deus não ignora corações quebrados. O texto começa dizendo: o Senhor está perto. Isso significa que Deus não é indiferente à dor humana. O texto não está dizendo o Senhor está nos céus somente, o Senhor se encontra longe, distante, o Senhor não se importa com você, não. O texto diz: o Senhor está perto. Muitas pessoas pensam que precisam estar fortes para que Deus se aproxime. Quantas vezes já falei de Jesus para alguém e aquela pessoa respondeu: "Ah, deixa eu melhorar, deixa eu passar por esse momento difícil que eu vou para Jesus". Não, é justamente o contrário. É um momento difícil, é a sua dor, é quando você está no lamaçal do pecado e que você deve se voltar para Deus. A Bíblia ensina o contrário. Deus se aproxima de quem está ferido. Deus não se aproxima apenas do forte, Deus se aproxima do quebrado. Quando o mundo vê fraqueza em você, Deus vê oportunidade de graça. Deus vê oportunidade de misericórdia. Deus vê oportunidade de estender o seu amor transformador até a sua vida. Talvez você esteja tentando esconder sua dor,
mas Deus não exige perfeição para chegar perto de você. Deus se aproxima de verdade do seu coração. Olhe para mim agora e preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. O lugar da sua maior dor pode se tornar o lugar do seu maior encontro com Deus. Esta é a primeira verdade poderosa do Salmo 34, verso 18. Deus não ignora corações quebrados. Encontre com Deus agora. A segunda verdade poderosa que eu encontro no Salmo 34, verso 8, é que ele me ensina que o quebrantamento atrai a presença de Deus. O texto continua dizendo que, na segunda parte do verso 18 do capítulo 34 do Salmo, dos que têm o coração quebrantado. Na Bíblia, um coração quebrantado não é apenas um coração triste, um coração arrasado, um coração melancólico, um coração derrotado, vencido. Não! Na Bíblia, um coração quebrantado é um coração humilde, rendido e sincero diante de Deus. Um coração quebrantado é quando a pessoa chega ao ponto de dizer e afirmar para Deus: Senhor, eu não consigo sozinho. Quem sabe agora não é a hora de você afirmar para Deus com o coração quebrantado, humilde, rendido e sincero: Senhor, eu não consigo sozinho. Porque, meu amado, é nesse exato momento que algo extraordinário acontece. O orgulho afasta de Deus, mas o quebrantamento atrai Deus. Deus nunca despreza um coração quebrantado. Num outro momento, o próprio Davi também declarou no Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, tu não desprezarás. Quando o coração se quebra diante de Deus, não é o fim, é o começo da restauração. Quem sabe essa é a segunda verdade poderosa para a sua vida agora. Você precisa estar quebrantado, afirmando para Deus: Senhor, eu não consigo sozinho. Eu preciso da tua graça, do teu amor, da tua força, da tua misericórdia sobre a minha vida. Porque um coração quebrantado, o Senhor não despreza. E a terceira e última verdade poderosa que nós aprendemos neste verso do Salmo 34 é: Deus faz completo, ele não apenas se aproxima, mas Deus salva. O versículo termina dizendo o quê? Leia comigo. E salva os de espírito abatido. Isso é muito poderoso. Sabe por que que isso é muito poderoso? Porque Deus não apenas observa a dor, Deus não apenas fica olhando a sua dor, a minha dor, a nossa dor. Deus não apenas observa a dor, Deus intervém na dor. A palavra salva aqui, salvos de espírito abatido, a palavra salva aqui significa resgatar, libertar, restaurar. Deus restaura, Deus liberta, Deus resgata os de espírito abatido. Deus é especialista em transformar cenários de quebrantamento em histórias de redenção. O que parece o fim para você, o que parece o final, Deus pode agora, nesse momento em que você me assiste, transformar esse momento que parece o fim em um novo começo. Porque ele não apenas se aproxima, Deus salva. Talvez você conheça ou já ouviu falar de uma arte japonesa chamada kintsugi. O que que os japoneses fazem? Quando um vaso se quebra, eles não descartam. Os japoneses colam os pedaços usando o quê? Ouro. Então, as rachaduras não são escondidas, pelo contrário, as rachaduras estão destacadas, expostas, mas cobertas por ouro. É um objeto quebrado e agora ele vai se tornar um objeto muito mais valioso do que antes, quando ele estava inteiro.
Percebeu a comparação? É assim mesmo que Deus trabalha na nossa vida. Deus não joga fora pessoas quebradas. Deus restaura vidas com a graça dele, com a misericórdia dele, com o poder dele, com o seu amor. E as cicatrizes se tornam testemunhos da glória de Deus. Quem sabe você não está precisando dessa terceira verdade poderosa na sua vida. Deus está se aproximando de você e Ele quer te salvar, porque o seu espírito está abatido. E agora, nessas rachaduras de dor, de sofrimento, Ele vai unir os cacos que está a sua vida com o ouro do sangue de Jesus, com o ouro do seu amor, e fazer de você uma nova pessoa, uma nova criatura muito mais valiosa do que antes. Talvez hoje você esteja com o coração ferido, cansado, decepcionado, esmagado pelas circunstâncias. Mas o Salmo 34:18 nos lembra de algo extraordinário. Deus está mais perto do que você imagina. Ele está perto do coração quebrado, da alma cansada, do espírito oprimido, e Deus ainda faz o que sempre faz. Ele salva. Por isso eu quero perguntar para você, ao final dessa mensagem: hoje o seu coração está quebrado? Não fuja de Deus, corra para Deus. Porque quando o coração humano se quebra diante de Deus, é exatamente nesse momento que a graça de Deus começa a agir. Você quer experimentar esse quebrantamento poderoso de Deus na sua vida? Quer que Deus agora possa te salvar, possa transformar os cacos da sua vida em uma nova vida, unida pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo sangue de Jesus? Feche seus olhos, ore comigo agora. Senhor Deus, tu conheces cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora. Tu conheces os corações feridos, as lágrimas escondidas e as dores silenciosas. Pai, aproxima-te agora daqueles que estão quebrantados. Senhor Deus, traz cura para os corações feridos, traz esperança para os que estão oprimidos, e que cada pessoa experimente a verdade deste versículo, que o Senhor está perto, que o Senhor salva. Nós entregamos nossas dores em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado, obrigado por mais essa vez ter assistido conosco essa palavra. Minha oração é que ela te abençoe ricamente. Se ela te abençoou mesmo, se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, compartilhe, dê o seu like. É muito importante você que assiste dar o like no vídeo, porque aí o YouTube vai entender que o vídeo está sendo relevante e vai oferecer para muitas outras pessoas, e assim também como você foi abençoado, outras pessoas também serão. Tá certo então? Deus te abençoe, que você possa ser sempre restaurado pelo Senhor, e até a semana que vem, se o Senhor assim permitir. Até lá!